Como diz aquele amigo meu, olá, tudo bem? Boa noite. É uma grande honra estar aqui, sobretudo, e antes de mais nada, em Macaé. Quero dizer que na minha juventude passei alguns fins de semana no verão aqui na praia de Cavaleiros, na casa de um grande amigo e mestre, o ministro Evandro Lins e Silva, que era o sogro de um grande amigo meu, e o Evandro, como sabem, foi um ilustre ministro do Supremo Tribunal Federal, cassado pelo regime militar, e é ministro do grande presidente João Goulart. É uma honra também estar aqui nos 20 anos do Sindipetro. Quero agradecer esse generoso convite do Sindipetro, do Marcos Breda, e pela generosa saudação, e também o agradecimento ao Gerson Dudos por essa generosa saudação e pelo trabalho que realiza na Faculdade Salesiana. Eu, por um dever de ofício e por uma obrigação profissional, quero dirigir as minhas primeiras palavras aos meus colegas estudantes de jornalismo da Salesiana e dizer que a notícia sobre a morte do jornalismo é exagerada. É uma notícia prematura, porque, embora hoje se possa dizer que há uma crise profunda nos meios tradicionais de mídia, sobretudo dos meios impressos, que estão efetivamente com os dias contados, o jornalismo não vai acabar, e muito menos o jornalismo de qualidade. O jornalismo de qualidade é aquele que se nutre do princípio fundamental, que é: jornalista existe para dar notícia. Jornalista é para informar. Numa sociedade democrática, o papel do jornalista é oferecer ao seu leitor, ao seu ouvinte, ao seu espectador, ao navegante do seu blog, é dar informações precisas, imparciais, para que o leitor, o espectador, usufruindo do seu direito de cidadania, poder escolher e fazer opções com liberdade. Jornalista que dá opinião é aquele jornalista que tem o seu blog assinado com o seu nome, com sua responsabilidade pessoal e jurídica, mas esse não é o repórter. Nada substitui o repórter. Nada substitui aquele que vai ao campo, que vai lá buscar a informação original, primitiva, e vai oferecer ao espectador, ao leitor, ao navegante, a informação necessária para que ele possa exercer as suas escolhas. Essa é que é a nossa função. A nossa função não é dar opinião, a nossa função é informar. E se hoje você tem menos mercado de trabalho na imprensa escrita, tem menos mercado de trabalho na TV aberta, e eu, no avião que vim para cá, li um artigo no jornal americano dizendo que está chegando ao fim até a agência de publicidade. Porque com a internet é possível hoje você não só publicar informações, como também programar publicidade sem precisar de agência. Através dos mecanismos como o Google, como o Facebook, como o WhatsApp. Então, se você vai tornar obsoletos o rádio, TV aberta, TV por assinatura, jornal impresso, a mídia impressa, você não vai tornar obsoleto jamais a informação. Nada substitui informação. E outro mito que existe por aí é de que o jornalismo da internet não dá informação. Quem dá informação é a imprensa escrita. Isso é mentira. O jornalismo da internet dá sim informação. E dá informação original. E dá informação que na imprensa escrita não tem.
sobretudo uma imprensa escrita como a imprensa brasileira, que no meu blog eu chamo de PIG, Partido da Imprensa Golpista, porque é uma imprensa comprometida com o golpe de Estado, porque é uma imprensa que não aceita que o Brasil seja governado por governantes de inclinação trabalhista. Hoje, por acaso e por felicidade nossa, essa nossa conversa aqui se trava no dia em que, através do Twitter do bravo senador Roberto Requião, a gente soube, no blog Conversa Fiada, que a presidenta Dilma Rousseff, através do seu Facebook, tinha dito que ela é, sim, favorável ao regime de partilha em que a Petrobras tenha, pelo menos e obrigatoriamente, uma participação de 30% na exploração do pré-sal. Essa é uma opinião importante. Eu conversei com o Requião, entrevistei o Requião, entrevistei o Lindenberg Farias, lá no Conversa Fiada, e os dois me disseram que se trava hoje no Congresso uma batalha feroz em torno do pré-sal. Todos nós sabemos que na eleição de 2010, o Wikileaks flagrou José Serra dizendo para a diretora da Chevron no Brasil para ela não se preocupar, porque ele ia ser eleito e ele ia acabar com o pré-sal, entregar o pré-sal à Chevron. Isso é um fato histórico registrado no Wikileaks. E os dois, o Requião e o Ferraço, me disseram que a capacidade de resistência no Senado dependia muito da posição da presidenta Dilma. Àquela altura, isso foi uma conversa que eu tive com o Lindenberg Farias 3 dias atrás, ele não sabia qual era a posição da presidenta. Mas agora todo mundo sabe. Todo mundo sabe, inclusive nós, blogueiros da internet, e vocês, trabalhadores da indústria do petróleo, que têm, antes de mais nada e acima de todos os outros, a obrigação de defender o que está na lei, que é o regime de partilha e os 30% obrigatórios da Petrobras, que garantem o regime de preferência nacional. Sem os 30% da Petrobras, não há cláusula de preferência para o fornecimento de produtos brasileiros. É bom entender isso. E isso é o que o Serra e o Ferraço e o Renan querem. E não é nenhuma novidade, porque desde Vargas é isso que eles querem. O Serra, o Renan e o Ferraço ajudaram Vargas a dar um tiro no peito, são os mesmos. Foi a mesma Petrobras, nós estamos falando da mesma coisa. Eles não gostam de voto nem de monopólio estatal da Petrobras. É bom isso ficar claro. Mas não é só o pré-sal que está em jogo nesse momento. O que está em jogo nesse momento é um projeto do senador Tasso Gereissati, tucano do Ceará, extremamente importante, que é transformar todas as empresas estatais em empresas de capital aberto, com um mínimo de 20% de suas ações ordinárias negociadas em bolsa. É um projeto de privatização em massa. Pegar 1.200 empresas estatais e colocar no mercado imediatamente. Esse é o projeto do senador Tasso Gereissati. E tem outro, que é o projeto de dar independência ao Banco Central. Independência do povo, porque o Banco Central é subordinado ao governo, que é eleito pelo povo. O que eles querem é dar a dependência, como era do Banco Central, aos bancos. Essa é uma dependência que eles gostam. Agora, essa independência de hoje, que é a dependência ao governo, é uma dependência àqueles que exercem o poder por decisão do povo, porque estão no governo que foram escolhidos pelo povo. Essa é uma dependência de que eles não gostam. Então, não é só a Petrobras que está em jogo. A Petrobras é a joia da coroa. Mas eles querem privatizar tudo. O bondinho do Pão de Açúcar. Eles querem privatizar.
e querem entregar o Banco Central à Febraban. E por que fazem isso? Porque vivemos um momento específico de fragilidade desse governo, provocada por uma série de circunstâncias, mas, sobretudo, por causa do efeito devastador a partir da mídia da Operação Lava Jato, que hoje se resume a uma agenda. A agenda da Operação Lava Jato, composta pelo juiz Moro, os delegados da Polícia Federal e os procuradores do Ministério Público, a agenda deles é, número 1, prender o Lula. Número 2, destruir a Petrobras. E número 3, destruir a engenharia nacional que serve a Petrobras. Essa, vamos falar claro, é a agenda da Lava Jato. Associada à estratégia parlamentar do PSDB de destruir a Petrobras, destruir as empresas estatais e entregar o Banco Central à Febraban. É um trabalho combinado de revisão do resultado da eleição, de fazer o que eles iam fazer se ganhassem a eleição, e não ganharam. E por que eles conseguem isso? E por que conseguem chegar perto desses objetivos? Porque eles têm o controle da mídia. Porque eles têm o controle da opinião pública, da agenda. Está no ar, no Conversa Fiada, e vai ao ar amanhã, a segunda parte de uma entrevista muito importante que eu fiz com o professor Gessé Souza, professor de Ciência Política e hoje presidente do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas do IPEA, subordinado ao Ministério do Planejamento, que tem um livro muito importante sobre os batalhadores, aqueles que se beneficiaram da política de ascensão social da nova classe média brasileira, a partir do programa educacional do presidente Lula, porque o sociólogo foi presidente 8 anos e não abriu uma universidade no Brasil, não criou uma Pronatec. O livro do professor Gessé e essa entrevista que me deu demonstram claramente que, para ele, o pecado capital dos governos do PT foi não fazer uma lei de comunicação de massa. Vamos falar de um episódio recente que está aí, sobretudo, nos blogs. Os blogs tomaram a dianteira e tratam desse assunto de uma forma que constrange o PIG, constrange a Folha, constrange a Globo, que é a revelação, com todas as letras, da relação adúltera do presidente Fernando Henrique Cardoso com uma jornalista da TV Globo chamada Miriam Dutra. Eu conheço essa história. Está aqui no meu livro, em parte. Eu trabalhei com a Miriam Dutra. E convivi com a Miriam Dutra sentada no colo do Fernando Henrique Cardoso no restaurante Piantella, em Brasília. Eu vi isso. Ninguém me conta. Agora, finalmente, depois de 25 anos, sustentada pela Globo em atividades inúteis na Europa, onde não fez nada, em Lisboa, em Madrid, em Barcelona, sustentada pela Globo e por uma caixinha pago com uma empresa no exterior do Fernando Henrique, a Miriam Dutra resolveu falar a um blog, a um correio, ao jornal eletrônico chamado Brasil com Z, a partir de Madrid. E desde aí essa notícia se espalhou de uma maneira viralizada, de uma maneira total, e hoje se sabe que aquilo que a revista Caros Amigos lá atrás tinha dito, e que o Palmério Doria, um valoroso, valente, corajoso jornalista, tinha contado no livro O Príncipe da Privataria, é tudo verdade.
a repórter da Globo e Fernando Henrique Cardoso, o senador suplente de Montoro, que assumiu o cargo de senador quando Montoro foi governar São Paulo, tiveram um filho. Ela cobria o Senado, cobria no sentido jornalístico e também no sentido literal. Ela cobria o Senado, ou melhor, o senador. Para abafar o caso, a Globo, através do diretor de jornalismo da Globo, chamado Alberico Souza Cruz, responsável pela edição do debate Lula-Collor, que levou o Collor à eleição, com a participação dos ministros José Serra e Sérgio Mota, montaram um sistema para abafar o caso e mandar a Miriam Dutra para Lisboa, sob a proteção do então embaixador do Brasil em Lisboa, Jorge Bornhausen. Para não dar nenhum problema para o então candidato à presidência da República, o Fernando Henrique Cardoso combinou com o então diretor de redação da revista Veja, que ela chama de Mário Sérgio Conde, com D de dado, Mário Sérgio Conde, na entrevista que deu ao Brasil com Z, combinou uma nota na seção de gente da revista Veja para dizer que ela estava grávida de um filho feito por um biólogo, que estava numa bolsa de estudos na Europa, mas voltaria para assistir o nascimento da criança. Portanto, não havia a menor possibilidade de ninguém dizer que o filho fosse do senador. Esse Mário Sérgio Conde talvez seja Mário Sérgio Conte, é uma hipótese, que hoje é entrevistador inédito na Globo News, porque ninguém assiste as entrevistas dele, e escreve umas colunas na Folha que ninguém consegue entender. O resultado dessa operação, de a Globo mandar a Miriam Dutra para o seu escritório de Lisboa, onde não fez nada, foi que, por acaso, a Globo conseguiu financiar no BNDES a construção de seu parque gráfico, o Globo, em Duque de Caxias. E agora se sabe que o Fernando Henrique mandava dinheiro para Miriam através de uma empresa chamada Brasif, que explora e explorava os duty-free dos aeroportos brasileiros, num regime sem concessão. Porque essa Brasif era padrinhada do Jorge Bornhausen. E o dinheiro que ia para a Miriam ia através da Brasif. E através da Brasif, ou de uma empresa própria do Fernando Henrique no exterior, o Fernando Henrique comprou um apartamento do filho da Miriam Dutra por 200 mil euros, aproximadamente R$1 milhão em Madrid. Acontece que o Fernando Henrique, a certa altura, resolveu, depois que saiu da presidência da República, resolveu perfilhar esse menino. E perfilhou o menino. Os filhos legítimos do Fernando Henrique se irritaram com isso, porque o menino ia participar da herança. Deve ser uma herança muito rica, embora ele fosse um professor aposentado, um senador e o presidente da República, que não são necessariamente milionários, mas os filhos devem estar impressionados com isso. Dividir a herança, e o pai resolveu então fazer um DNA, o suposto pai. Fernando Henrique pegou o suposto filho e mandou fazer um DNA aqui no Brasil e deu negativo. Ele ficou surpreso, inconformado, fez um segundo DNA em Nova York e deu negativo. O filho não é dele. A Miriam conseguiu a proeza de sustentar um menino com o pai errado. E o Fernando Henrique é aquilo que a gente sabe com dupla certificação. Ele é 2 vezes isso. Com a certificação nacional e internacional.
O pai é o cinegrafista da Globo. Parece uma comédia. Parece o programa do Ratinho. Mas não é. É a história da República Brasileira, da apropriação do Estado brasileiro por uma elite predatória que faz isso com o apoio e a cumplicidade da Globo, da Veja, de toda a imprensa que jamais tratou de um assunto que em Brasília era público e notório. Todo mundo via a Miriam sentada no colo do senador. E quando ela resolveu ficar quieta, ganhou de presente um apartamento em Brasília, um apartamento maior. E quem fez a mudança foi uma caminhonete da Globo. E a certa altura caiu a cama. E aí o rapaz da Globo que fazia o transporte gritou: cuidado, caiu a cama do senador. Não é engraçado. Não é engraçado. É uma história sórdida. Sórdida. Não porque ele tivesse um amante, não porque ele fosse adúltero e ela fosse uma moça de vida independente, mas por causa dessa ligação estrutural entre um senador e um presidente da República e a mídia brasileira. E é por isso que o Fernando Henrique, ao entregar o governo ao Lula, exigiu uma transição civilizada. A expressão é do Fernando Henrique: vamos fazer uma transição civilizada. E o Lula caiu na armadilha dele. A transição civilizada significava abafar o caso, abafar a privataria. E a Brasif? Vamos atrás dessa Brasif. A blogosfera vai atrás dessa Brasif. Qual a relação da Brasif com o Fernando Henrique? Que negócio é esse de dar um apartamento para um suposto filho de 300 mil euros na Europa? Como é que esse dinheiro chega lá? De onde vem esse dinheiro? Ela conta que teve que fazer 2 abortos que o Fernando Henrique pagou. Até isso não me interessa. Mas me interessa sim. Que o Serra acusou a Dilma de ser a favor do aborto. E a mulher dele fez aborto no Chile. E aqui os dois hipócritas, falsos moralistas, tartufos, dizem que a Dilma é a favor do aborto. E eles fazem aborto. A mulher do Serra fez aborto e a Miriam Dutra fez 2. Não me interessa quem faz aborto, mas me interessa porque isso entrou na campanha eleitoral. Com esse rápido preâmbulo, eu vou tomar uma água com licença. Vamos falar um pouco do Quarto Poder. Esse livro é o resultado de 4 anos de trabalho, em que eu comecei a reunir a minha experiência como jornalista profissional, como repórter, e depois adicionei esse primeiro rascunho, esse primeiro livro, o resultado de algumas caixas que eu consegui finalmente reunir na minha casa com as minhas anotações de repórter. Eu sou um repórter que prefere trabalhar com anotações em caderninho e eu ia jogando isso pelos cantos até que uma vez eu consegui contratar um jornalista profissional que organizou tudo direitinho e eu pude ver aquelas anotações que eram mais relevantes do ponto de vista da minha tentativa de contar a história
de como se deu a construção da indústria comercial da televisão brasileira e a ligação entre o poder e o PIB. Eu começo contando, por exemplo, uma conversa que eu tive com o presidente Juscelino Kubitschek. Vocês já perceberam que eu não sou tão velho assim. E eu entrevistei o Juscelino depois que ele saiu do poder, e não no poder. E ele me contou que um dos motivos pelos quais ele mudou a capital para Brasília é porque, quando ele saía da área de trabalho do Palácio do Catete para a área residencial... obrigado. Obrigado. Ele chegava na área residencial, ligava a Rádio Globo, já sempre a Globo, e ouvia todas as noites o Lacerda pregar o impeachment do Juscelino. O Lacerda foi aquele que disse que o Juscelino, se fosse candidato, não seria eleito, se fosse eleito, não tomava posse, se tomasse posse, não ia governar. Eles não gostam. Eles não gostam de eleição. Eles gostam do poder, mas não gostam de eleição. E o Juscelino governou. Mas o Lacerda pregava o golpe. E aí o Juscelino ficava com medo de o Lacerda insuflar os militares e derrubar ele. E aí ele foi para Brasília. Está aqui. Todas as noites o Lacerda pregava o golpe contra mim. Eu era vulnerável à força da imprensa, a Rádio Globo, todas as noites. Por que mudou para Brasília? Mudou para Brasília por causa da Rádio Globo. A capital dos Estados Unidos foi para Washington por causa de um acordo depois da Guerra da Secessão. Aqui o Brasil mudou a capital do Rio de Janeiro para Brasília por causa da Rádio Globo. É a minha primeira experiência com o PIG. Eu conto algumas histórias, por exemplo. Quando se soube que Antônio Carlos Magalhães, que serviu com empenho e lealdade à ditadura, seria o ministro das Comunicações, Ulisses Guimarães, presidente do PMDB, disse a Tancredo Neves: hoje o PMDB rompe com você. É inadmissível que seja o Antônio Carlos. O PMDB vai romper com o teu governo. Aí o Tancredo bateu na perna do Ulisses e disse: olha, Ulisses, eu brigo com o Papa, eu brigo com a igreja, eu brigo com o PMDB, eu brigo com todo mundo, só não brigo com o doutor Roberto. Era o futuro presidente do Brasil, Tancredo de Almeida Neves, que certamente haveria de repudiar o neto que tem. Eu participei da nomeação de Maílson da Nobre, ministro da Fazenda do governo Sarney. Eu era editor de economia da Rede Globo de televisão. O Sarney nomeou demitiu o então ministro da Fazenda, Bresser Pereira. Não tinha ministro da Fazenda disponível. Ficou tocando o barco o secretário executivo do Ministério, um obscuro, anônimo funcionário do Banco do Brasil chamado Maílson da Nobre, que tinha acabado de chegar do escritório do Banco do Brasil em Londres. Aí eu fui para Brasília entrevistar o Maílson, porque afinal de contas o cara estava tomando conta do Brasil. Quem era esse Maílson? Que pensava o Maílson. E fiz uma entrevista razoavelmente longa com ele no Jornal da Globo. E, por acaso, o Sarney assistiu essa entrevista lá do Palácio da Alvorada. No dia seguinte de manhã, o Sarney disse para o Maílson: Maílson, por favor, dê um pulo à sede da Globo em Brasília. Maílson foi à sede da Globo e lá foi recebido pelo Dr. Roberto. Dr. Roberto sabatinou por 1h30. O Maílson não entendeu nada.
Pegou o carro oficial, voltou para o palácio, para o ministério, naquela altura não tinha nem celular, não tinha WhatsApp. Ele chegou no gabinete, a secretária disse, parabéns, ministro. Ele não entendeu nada. Como ministro? O Jornal Nacional deu em edição extraordinária que o senhor é o novo ministro. O Roberto Marinho nomeou o Maílson. Ele gostou do Maílson. Pode nomear, Sarney. E o Sarney nomeou. Eu entrevistei um grande amigo do Dr. Roberto. Ele tem mais ou menos a mesma idade do Dr. Roberto e eu, um pouco mais moço, e eu assumi com ele o compromisso de não identificá-lo. Seria uma entrevista off the records, como a gente diz em jornalismo. Eu não poderia tomar notas na frente dele, nem gravar, nem fotografar, nada. E só podia identificá-lo depois que ele morresse. Como ele já está com uma certa idade, eu espero que na segunda edição eu possa dizer quem é, porque ele seguramente está para bater as botas. Mas ele resolveu me dar uma entrevista para falar do amigo. E era, como eu não podia entrevistar o Dr. Roberto para o meu livro, então resolvi entrevistar um dos seus melhores amigos. Pode-se dizer que o Roberto Marinho co-governou o Brasil no governo Sarney? Não. Co-governou, não. Ele governou o Brasil. E ele tinha consciência absoluta desse poder. Aí eu perguntei, mas ele não procurava dissimular? Ele não se sentia encabulado com isso? Não. Ele reagia a isso com a maior naturalidade. Ele era o que tinha, isso era o que tinha que ser. Era assim porque era. O Brasil era assim. Ele tinha a TV Globo, o Globo, e eles mandavam no Brasil e o Sarney sabia disso. Eu sou testemunha ocular da noite sinistra em que a Globo editou o debate do Collor com o Lula, e que foi para seguir uma instrução do Roberto Marinho, que tinha que ser uma edição que contivesse tudo o que fosse de bom do Collor e tudo o que fosse de ruim do Lula. E assim foi feito por esse rapaz, esse Alberico Souza Cruz, que é padrinho do suposto filho do Fernando Henrique, o padrinho do filho do cinegrafista. Acontece que o Collor se elegeu, e o Roberto Marinho ficou vendido, porque ele primeiro apoiou o Covas, depois ele apoiou o Afife, depois ele tinha começado a apoiar o Quércia. Quando ele finalmente apoiou o Collor já estava na frente nas pesquisas, quer dizer, para ele, o Collor era irrelevante. E o Collor dizia, como disse para mim, está aqui no livro, que o problema dele é que ele tinha o Alberico, não precisava do Roberto Marinho. O Roberto Marinho ficou assustado porque ele governou o Brasil no governo Sarney e não era amigo do futuro presidente da República. Aí ele precisou nomear o Alberico diretor de jornalismo. Esse é o Alberico, o padrinho. E derrubou o Armando Nogueira, que foi aquele que, com o Boni e Walter Clark, fundou a Rede Globo de televisão e deu à Globo, ao jornalismo da Globo, um padrão de qualidade indiscutível. Na véspera do Armando Nogueira cair, na véspera, por acaso, quando o Jornal Nacional acabou, o Armando me ligou, lá na redação do Jornal Nacional, e me chamou para subir na sala dele. Armando tinha fotofobia, ele sempre trabalhava com luzes semi-apagadas, a sala dele parecia uma boate, tudo escuro, óculos escuros. E aí ele desabafou comigo dizendo que ele ia cair, que havia uma conspiração do Dr. Roberto, do Collor, para derrubar ele, para entregar o jornalismo da Globo a uma pessoa de confiança do Collor, que seria o Alberico. E aí o Armando me fez uma revelação que eu considero um dos pontos altos do meu livro. São muitos, evidentemente. Que é as instruções básicas que o Roberto Marinho deu para ele
dirigiu no Jornal Nacional. 3 instruções. Tenho ordens do Dr. Roberto que são verdadeiras epígrafes de livro. Mal sabia o Armando que eu ia usar como se fossem epígrafes no meu livro. A primeira instrução é uma instrução muito clara. Vocês perceberão logo a natureza da instrução, que é: Armando, não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional. Não pode ser mais claro, né? A única exceção era o Pelé. Não quero preto nem desdentado. Ou seja, pobre não entra. Segunda instrução. Segunda instrução para o Jornal Nacional. Se o Brizola se jogar debaixo de um trem para salvar uma criança, se a criança se salvar e se o Brizola morrer, mesmo assim você tem que me consultar para saber se pode ou não dar o nome do Brizola no Jornal Nacional. Se você substituir aqui Brizola por Lula ou Brizola por Dilma, essa ordem continua em vigor até hoje. E aí a primeira ordem aqui em cima, aqui, preside a relação do patrão com o seu diretor de jornalismo, que é assim. O Roberto Marinho não se referia à TV Globo. Ele chamava a TV Globo de O Globo. Porque para ele o jornal O Globo tinha precedência sobre a TV Globo. Ele se criou, se formou no jornal. A TV Globo era uma espécie de subproduto da televisão, do jornal. Essa é a instrução básica que orienta o PIG de uma forma luminosa, lapidar. Armando, o Globo é o que é, mais pelo que não deu do que pelo que deu. Ou seja, é a política da interdição, a política do bloqueio, a política da censura, a política da seletividade, a política que esconde o filho da Miriam Dutra, a política que esconde o senador e o presidente que manda dinheiro por uma empresa de características provavelmente ilegais para o exterior, em conluio com a maior rede de televisão do Brasil. Essa é a imprensa brasileira. A imprensa da censura, do bloqueio do preto, do desdentado, do Brizola, do Lula, da Dilma, de vocês. De vocês. A Globo é o que é pelo que não deu, pelo que impediu, pelo que calou. Eu tenho aqui uma anotação também que considero histórica. Fernando Henrique Cardoso, ministro da Fazenda, não tinha ainda o Plano Real. O presidente Itamar Franco, autor do Plano Real, de que o Fernando Henrique se apropriou através da imprensa. A imprensa, a Globo, fez o Fernando Henrique pai do Real. O DNA do Real mostra que ele não é o pai. Não é um cinegrafista, é o Itamar. Não existia o Plano Real. Mas o Fernando Henrique precisava se desincompatibilizar do Ministério da Fazenda e precisava ir a Washington receber a bênção dos banqueiros do FMI para um plano que ainda não estava feito. E ele foi ao FMI ter uma reunião com o diretor-geral do fundo, um francês chamado Michel Candecis, com um papel em branco na mão. Olha, isso aqui vai ser o Plano Real.
E ele teve uma reunião na sede do FMI com o Candecis e o líder, o chefe do Comitê dos Bancos Credores do Brasil, o vice-presidente do Citibank, chamado Bill Rhodes. E eu fui cobrir. E tenho aqui as anotações. Muitos outros foram cobrir, mas eu não sei se todos anotaram. Está aqui no livro. Ao sair, o Michel Candecis, às 18h20, disse, eu perguntei, o senhor vai aprovar o plano que ainda não está pronto? Oui, sans hésitation, très favorable. Cardoso, muito trabalho a fazer, mas não longe um programa. Vai atacar a raiz dos problemas. FMI pode facilitar para concluir uma negociação com os bancos. Très favorable. Oui, oui, oui. Aí saiu lá de dentro o vice-presidente, o presidente do Comitê dos Bancos Credores, o Bill Rhodes. É interessante. É uma reunião do FMI com o ministro da Fazenda do Brasil, o ex-ministro, futuro candidato a presidente da República, e o credor. Me permitam as senhoras aqui presentes, mas é uma espécie de suruba financeira. É um homenagem. Aí o Bill Rhodes sai da reunião positivo. Sempre confiança FHC. Bancos começam a assinar papéis no Brasil em outubro, mas precisa de um acordo com o FMI. Outubro era o mês da eleição. Aí sai o ex-ministro da Fazenda, futuro candidato à presidência da República. E o que é que o senhor disse lá dentro? Ele disse, vou fazer um ajuste fiscal com privatização forte. É uma ideia fixa, eles só pensam a mesma coisa. Privatização forte. Concessão de serviço público. Água e gás. A Vale do Rio Doce fica para depois. Não foi bem assim. A Vale do Rio Doce ele privatizou logo, rapidamente, a preço de banana, por sugestão do Serra. Telebrás. Precisa mudar a Constituição. E ele mudou. E fez uma lei específica para vender a telefonia brasileira e não tratar da radiofonia. Para não mexer na Globo. E vocês sabem que a lei que regula a radiodifusão no Brasil é de 1962, do presidente João Goulart. E a Globo não deixou mexer até hoje. Repito, a lei que regula a radiodifusão no Brasil é de 1962. A Hebe Camargo não tinha ainda estreado. É a lei que regula a telefonia, a televisão no Brasil. Mas aí vem o mais importante da conversa do Fernando Henrique com o jornalista, depois dessa reunião, desse menage. Telebrás tem que mudar a Constituição, Vale do Rio Doce fica para depois, e Petrobras. Petrobras. Aí, entre parênteses, tem que mudar a Constituição. Eles sabem o que eles querem. O último documento que eu tenho aqui, que eu faço questão de reproduzir para vocês, num rápido resumo, é às 12h45 do dia 31 de outubro de 2006, no início da campanha para a reeleição no segundo turno do Lula contra o Alckmin. Vocês talvez lembrem que a Globo levou a eleição para o segundo turno, com a edição do Jornal Nacional,
em que ela mostrou a cadeira vazia do Lula no debate. O Lula não foi ao debate da Globo. Mostrou o dinheiro dos aloprados em São Paulo. E para montar essa edição, para prejudicar o Lula, ela ignorou um pequeno fato que foi o acidente com o avião da Gol que matou 124 brasileiros na Amazônia. A Globo não desmanchou o Jornal Nacional para poder fazer uma edição que levasse a eleição para o segundo turno, e ela poderia ter dado a notícia do desastre da Gol, porque o Boechat na Band tinha dado 20 minutos antes do Jornal Nacional entrar no ar, e todas as emissoras de televisão têm radioescuta de todas as outras. Eu publiquei no site Conversa Fiada uma matéria dizendo que a Globo tinha dado o golpe do primeiro turno, agora faltava o golpe do segundo turno. O Mino Carta, na Carta Capital, naquela altura, tinha também um blog e escreveu a mesma coisa. A Globo foi para o golpe no primeiro turno. A Globo levou a eleição para o primeiro turno, para o segundo turno. Aí, nesse dia, 31 de outubro de 2006, às 12h45, eu recebo um telefonema do presidente Lula. Ele estava no gabinete, no estúdio do João Santana, preparando a campanha do segundo turno. E diz assim: parabéns, você e o Mino prestaram um serviço extraordinário. Desvendaram a maracutaia. Vingança, ponto de exclamação. Eu não me lembro em que contexto eu anotei essa palavra vingança com ponto de exclamação, mas a gente pode imaginar. O João Santana te fala: eu não posso agora conversar por telefone, mas eu vou te ligar para a gente discutir a democratização da imprensa. Eu estou esperando esse telefonema do Lula até hoje. E me lembro do Leonel Brizola. Quando candidato à presidência da República, em todos os programas do horário eleitoral, o Brizola dizia: quando for eleito, na primeira manhã do primeiro dia, a primeira coisa que farei será questionar aquele monopólio. Ele usava um trema no questionar, que não era necessário. Questionar aquele monopólio. Quando eleito, em 2002, a primeira coisa que o Lula fez foi sentar na cadeira do Jornal Nacional, ao lado da Fátima Bernardes, que naquela altura ainda não vendia presunto. Quando eleita pela primeira vez, a primeira coisa que a Dilma fez foi sentar com a Ana Maria Braga para fazer uma omelete que não deu certo. Essa é a história do quarto poder. É a história de uma fraude. A história de um DNA que ficou em segredo por 25 anos e que envergonha a democracia brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado. Que paulada, né? A gente fica assim. Eu estava falando para tua esposa que eu não consegui ler teu livro de uma vez, que eu costumo pegar um livro e ler de uma vez. Não dava. Eu parava, tinha que respirar, ir lá... Muito chato, né? Não, ir lá para a grama e ficar xingando. Que eu não aguentava, eu ficava... Olha, tem coisa melhor para fazer na cama à noite, viu, professor? É que você sabe como é, né? Casada há 30 anos, né? Gente, olha só. Eu vou abrir para o debate, né? Os caras fazerem umas perguntas para você, pô.
Umas perguntinhas, só umas 4. Pode ser? Então vamos embora. Perguntas, por favor. 2 aqui já. 3. Já tem 4. Eu peço que, por favor, se identifiquem. Oi. Boa noite a todos. Boa noite. Sou Tadeu, diretor do Sindipet NF. Paulo, um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Foi um Eu, prazer como estar com juventude, tenho que confessar que eu sou seu fã desde o início. Muito obrigado. Quando começou, conversa fiada lá no IG, por causa de uma Isso. comunidadezinha do Orkut. Eu comecei a tirar as vendas do monopólio da mídia, graças a você. Muito e obrigado. pessoalmente peço a liberdade a todos aqui para lhe agradecer por causa disso. Muito obrigado. Eu sei que você conhece bem a fundo todos os ataques que a Petrobras sofre e o seu resgate histórico é interessantíssimo. Estou doido para poder ler seu livro, as partes que eu ainda não vi, porque já tive curiosidade de ver. Mas lê durante o dia. Hã? Eu tenho que confessar que minha esposa também é sindicalista, então é bem capaz de nós lermos juntos o seu livro na cama à noite. Mas, se pudesse, Paulo, tenho certeza que com o seu conhecimento você pode nos elucidar com isso, lembrar as campanhas difamatórias que nós, petroleiros e petroleiras, sofremos, como, por exemplo, na campanha dos Marajás, que o Collor fez, atacando a gente para poder atacar também o poder público e sair privatizando tudo, ou da greve de 95, quando a gente foi defender nas ruas o monopólio, que infelizmente acabou acontecendo em 98, mas a gente sabe que a nossa luta naquele momento foi importantíssima para que isso não ocorresse. Perfeito. E a mídia jogou totalmente contra a classe trabalhadora, a classe petroleira naquela época. Se puder fazer um recorte desse resgate, inclusive um abraço para todos os petroleiros e petroleiras que estão vendo a gente a bordo, que está vendo a gente em casa, na folga, e que está vendo a gente aí pela região de Macaé, pela região dos Lagos. Obrigado, Paulo. Olha, em resumo, o que eu posso te dizer é que, na verdade, a Petrobras e o monopólio estatal do petróleo são ideias fixas que fazem parte da história política do Brasil desde antes da instalação, da criação da Petrobras pelo Dr. Getúlio. Sempre foi. Essa é uma batalha que vem desde lá de trás, quando a questão eram os bens minerais, ao minério de ferro, a batalha pela instalação da Vale do Rio Doce, a busca por uma internacionalização da Vale do Rio Doce, desde lá de trás, o Código das Minas. Estamos falando já desde Arthur Bernardes, e depois Vargas foi quem teve a percepção de que o Brasil precisava ter o controle estatal das suas riquezas minerais. Então, o que você pode dizer com tranquilidade é que destruir a Petrobras, entregar a Petrobras aos americanos, é uma bandeira dos conservadores brasileiros, da UDN, desde sempre. Desde sempre. Porque é a percepção de que ter a Petrobras é preservar o Brasil. Qual foi a primeira coisa que o Peña Neto fez quando ele assumiu a presidência do México? Ele entregou a Pemex. O PRI estava fora do poder há 3 mandatos. A primeira providência dele foi entregar a Pemex. E entregou. Eles têm compromissos históricos óbvios. A Petrobras é o principal. Agora, o que eu gostaria de dizer também, eu acho que é uma boa oportunidade para a gente tratar disso, é que é bom tomar muito cuidado com essa. Primeiro, a ideia, o Marcelo vinha conversando no carro comigo, cadê o Marcelo? O Marcelo, a gente vinha conversando no carro comigo sobre a precipitação em relação à decadência do petróleo como componente importante da matriz energética de qualquer país.
Essa história de que o petróleo vai acabar, que o petróleo não vai ser mais útil, que a energia renovável vai substituir o petróleo, que o Acordo de Paris é o hacking do petróleo, que os americanos não querem mais saber de petróleo. Isso tudo é uma balela. Isso é uma balela. O petróleo continuará a ser um elemento importante da matriz energética do mundo por muito tempo. Pergunta para a Shell. O presidente da Shell veio aqui dizer que quer participar do pré-sal, quer meter a mão no pré-sal. Se não servisse para nada, o que ele estava fazendo aqui? Por que ele não investe em energia eólica? Em energia solar? Energia de cuspe, que é o que quer a Marina Silva. Que é energia do cuspe, porque ela é contra a energia do petróleo, energia do eólica, porque faz o barulho, blá, 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 o barulho do negócio atrapalha o passarinho. E ela quer energia do cuspe. Não, outra coisa. Nós estamos vivendo uma conjuntura extremamente delicada e, na minha opinião, provisória, desses preços do petróleo a $30 o barril. Tivemos ontem um acordo histórico entre a Arábia Saudita, a Rússia e o Irã hoje para mexer na estrutura dos preços do petróleo. O preço do petróleo está a $30 porque a Arábia Saudita queria ferrar o Irã, não vai conseguir. Ferrar a Rússia, não vai conseguir. Os dois já estão aliados dela. E não deixar os americanos produzir o shale oil, o xisto. Isso não dura muito tempo, porque a Arábia Saudita vai quebrar. A Arábia Saudita tem uma capacidade, o barril do petróleo dela custa $4. Ela pode ficar vivendo com esse preço? Não! A Arábia Saudita vive dos impostos que ela recolhe, que ela entrega a Aramco, entrega para as petrolíferas americanas. É outra falácia. Então, o que eles estão querendo fazer? Aproveitar um momento de fragilidade do governo brasileiro, uma conjuntura particularmente delicada do mercado internacional de petróleo, não há nenhuma garantia de que esse petróleo fique a vida inteira em $30, pode aumentar, pode diminuir, mas pode aumentar também. E o petróleo não vai deixar de ser um componente importante na matriz energética do mundo. Ponto. Então, essa é a notícia de que o petróleo vai morrer também é uma notícia exagerada. Gente, eu estou aqui com o conselheiro da administração da Petro, eleito pelos próprios trabalhadores, que é o Davi Bacelar, que está fazendo aniversário hoje. Agora você veja só, né? O cara fazendo aniversário no dia em que um dos defensores efetivos da Petrobras está aqui. Que beleza, né? Diga lá. É um privilégio, por sinal, no meu aniversário aqui, 36 anos, Paulo. Parabéns. Estar aqui ouvindo a sua palestra. Terei o prazer hoje de, com certeza, comprar e ler o seu livro. E espero, sem dúvida alguma, que os cidadãos e cidadãs aqui de Macaé, os petroleiros e petroleiras que estão nos acompanhando aqui via internet, também tenham esse privilégio, até porque, infelizmente, nesse ano 2016, estamos, sim, sofrendo essas ameaças que você trouxe aqui para a gente. Então, fica aqui o agradecimento, assim como trouxe aqui o Tadeu, pela formação política que você tem nos dado a essa juventude, a nova geração que tem chegado, sim, ao movimento sindical petroleiro. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Segunda pergunta, hein? Boa noite, Paulo. Meu nome é Heitor, trabalho na Petrobras. E eu queria falar sobre fazer uma pergunta, né? Fazer uma pergunta sobre a comunicação da Petrobras. A Petrobras, na sua intranet, tem um serviço de multiclip. Multiclipping. Pega as notícias diárias de vários meios, principalmente da grande mídia, e linka, e as pessoas vão lá, acessam e veem as notícias. Só que a maioria, todas as notícias, né? Quer dizer, a maioria é dos Estadão, Veja, Folha, Globo, coluna da Urubóloga.
Merval, Noblar, e você acredita que se quiser, até do Reinaldo Azevedo. A minha pergunta é, eu costumo falar que isso é um exercício de autoflagelação da Petrobras, que é só porrada que esses caras dão na gente. A única coisa, às vezes pinga um link da CIF e às vezes do CAF. Já escrevi até um e-mail para a comunicação pedindo para dar espaço para o contraponto. Cafezinho, conversa fiada, tijolaço, fórum, o que mais? DCM. Sobretudo, na minha opinião, o tijolaço, que é o melhor jornalista brasileiro em matéria de petróleo, que é o Fernando Brito. E aí os funcionários acessam as notícias, lê aquelas porcaria toda, ficam deprimidos, porque só envergonha a gente aquelas notícias mentirosas, né? E é isso. O que a gente pode fazer para mudar essa cabeça da comunicação da Petrobras? Meu amigo, você que é da Petrobras, pergunta para mim. Vire-se. E o Conversa Fiada agradece se eu puder aparecer lá de vez em quando. Já viram, vou ter que se organizar aí nessa... Terceiro. Paulo, boa noite. Pois não. Eu sou da Salesiana, segundo período, meu nome é Glaucio. Tá. Para mim é uma honra poder estar aqui no auditório, prestigiando essa Muito palestra. obrigado. Eu gostaria de saber, fugindo um pouco do petróleo e tudo mais, eu queria saber até que ponto a opinião religiosa dos comandantes da sua emissora hoje interfere no jornalismo dela. Olha, a TV Record é uma TV, é uma empresa, como várias empresas outras do empresário Edir Macedo. Embora a TV Record, obviamente, divulgue e veicule informações de interesse da Igreja Universal, Edir Macedo é o líder da Igreja Universal, não existe nenhum tipo de interferência, nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de imposição no trabalho jornalístico feito pela Igreja Universal. Eu quero te dizer que quando eu fui trabalhar na Record, eu não tinha muita informação e eu consultei o Boris Casoy, que naquela época apresentava o Jornal da Record. Eu digo, olha, Boris, como é que é? Eu vou trabalhar aqui no Jornal da Noite e tal, gostaria de saber se você tem algum tipo de limitação, algum tipo de restrição. E ele me disse, eu nunca senti problema nenhum. Isso foi importante para eu ir trabalhar lá, porque o Boris estava trabalhando lá há anos. E eu quero te dizer uma outra coisa. Nenhum jornalista da Globo pode ter blog. Eu tenho, o Azenha tem, o Rodrigo Viana tem, e vários outros profissionais da Record têm. E esse livro aqui, que ao chegar ao período de Natal, tinha colocado nas livrarias brasileiras já aproximadamente 40 mil exemplares. Eu não apareci em nenhuma lista do PIG, nem da Veja, nem da Folha, nem do Estadão, nada. E nós estamos vendendo muito bem, e devo isso em boa parte à cobertura que a Rede Record me deu. Se eu posso te responder a pergunta. Ó, me pediu para vir aqui para o meio, porque senão não dá para sair quem está perguntando. Bom, então essa é a última, quarta, né, professor? É a quarta. Paulo Henrique. Uhum. PHA. Você é o? Delson Lima. Qual é a sua? Que apito o senhor toca? Olha só, brasileiro, Brasileiro. contribuinte, consumidor, cidadão. Dizer para você que é uma alegria, Você uma é da honra. Petrobras, não? Sou aposentado.
dizer para você que é uma alegria, uma honra estar aqui. Muito obrigado. É chover no molhado. Também acho. Eu acho que todos nós estamos aqui porque você é importante. Obrigado. Eu, quando ouvi hoje, eu cheguei aqui no sindicato e vi o cartaz, eu digo, não posso perder essa palestra de maneira nenhuma. Mas eu quero Gostou ou não? Gostou? Muita coisa. É assustador ouvir tantas coisas que a gente jamais imagina que sejam possíveis de acontecer. Tipo, que um cara como aquele doutor Roberto governou o Brasil, cara. É brincadeira, acho que isso, todos nós temos que levar lá para fora e falar com todos os colegas da gente, vizinho, porque isso é uma coisa estarrecedora. É quase que, não vou dizer inacreditável, porque sua palavra tem muito valor. Você entendeu? Agora, que assusta, você é um camarada como eu, com mais de 60 anos, ouviu, tomar conhecimento disso, jamais eu imaginei, apesar de ver como as coisas eram conduzidas naquela época. Paulo, permita-me lhe chamar. Claro. Eu vi a Companhia Siderúrgica Nacional, no início da minha carreira como técnico de construção e montagem, que na época não era, eu era simples técnico de edificações. A Companhia Siderúrgica Nacional produzia 400 mil toneladas ano de ferro, de aço. O primeiro plano de expansão, do qual eu estava lá participando nos anos 70, foi para 800 mil. Depois para 1 milhão, se eu não me engano, para 2 milhões. Resumindo, no final, ela foi entregue, doada, de mão beijada, produzindo 4 milhões de toneladas para United States Steel. Entendeu, Paulo? Eu tive o privilégio, graças a Deus, eu tive uma sorte de trabalhar em boas empresas. Eu participei da construção de Angra 1. Está compreendendo? Eu, no início da carreira, sempre fui projetista. E depois eu entrei na área de técnica, para ir para o campo. E, para não tomar muito do seu tempo, o que eu quero te falar é o seguinte. O que eu quero te dizer é o seguinte. Nós vivemos num sistema que está falido. Não tem saída para nós, negócio de eleger. Nós estamos num sistema falido. Se nós não mudarmos esse sistema sobre o qual nós vivemos, nós vamos ficar do jeito que nós estamos agora. Tribunal de Contas da União não serve para nada, porque só descobre as coisas quando já aconteceu. Tribunal de Contas Estadual, a mesma coisa. Tribunal de Contas do município do estado do Rio de Janeiro. O Sérgio Cabral, jornalista, pai do governador, é conselheiro lá, é ministro. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte. Desculpa, toda essa... Como é que você vê o senhor Ali Camel, hoje, como nos principais responsáveis por tudo que você falou aí, da partido da imprensa golpista? Que eu acredito que agora, aproveitando a onda aí, que nós estamos para fundar Partido Manancial, Partido de Defesa do Consumidor, Partido da Mulher Brasileira. Isso é uma brincadeira, né, cara? Deixa eu só adicionar um elemento para aumentar, se é possível, a sua indignação. Eu não sei se... Está pesada. Eu não sei se todos aqui presentes acompanharam essa estapafúrdia ação da Operação Lava Jato com relação a um apartamento que o Lula não tem no Guarujá. Assim como o Fernando Henrique não é pai do filho da Miriam, o Lula não é dono de um triplex no edifício Solaris, no Guarujá. Mas o juiz Moro decidiu
que como tem ao lado do triplex, que não é do Lula, uma mulher que provavelmente lava dinheiro, o Moro decidiu mandar a Polícia Federal investigar o regime de propriedade e aquisição de todos os moradores e proprietários naquele prédio, que são, na maioria absoluta, bancários aposentados que compraram o seu apartamento na cooperativa dos bancários de São Paulo, a Bancop. Muito bem. O que aconteceu? Essa senhora, que é dona desse apartamento, ao lado do apartamento que não é do Lula, faz parte do capital de uma empresa que é dona de um triplex dos filhos do Roberto Marinho. Numa área de proteção ambiental em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, lá perto de Angra 1. Um triplex a que você não chega, porque você só pode chegar lá ou de helicóptero ou de navio. É todo cercado. E tem uma proteção de boias em que só entram barcos autorizados. E é uma propriedade na praia que tem guardas pessoais privados. É uma praia pública privada. E destruíram a Mata Atlântica toda. E não são os donos. Os donos são aqueles que são vizinhos do apartamento que não é do Lula. Agora eu te pergunto, o Moro vai investigar os filhos do Roberto Marinho? Vamos jantar, não? Vamos? Olha como é um coitadinho. A vida é dura. A vida é dura. Ainda tem os autógrafos. Como é que é? A vida é dura, ainda tem os autógrafos. Vamos lá. Olha só. Como diz aquele amigo meu, boa noite, boa sorte.